Ele é formado na FEA, a Faculdade de Economia e Administração da USP, onde fez pós-graduação em Economia Pública, coautor de livros, entre eles O Plano Real Acabou, pela Macron Books, diretor do Instituto de Economia Gastão Vidigal. O Arena Livre tem o prazer em receber Marcel Solimeu, superintendente da Associação Comercial de São Paulo. Vamos falar sobre impostos, mais de 1 trilhão e 200 bilhões arrecadados pelos governos municipais, estaduais e o governo federal, e do panorama do emprego para 2013. Conosco nesta arena os deputados Carlão Pinhatari, do PSDB, e Luiz Cláudio Marcolino, do PT. Um prazer em recebê-los no estúdio. Bem-vindo à TV Assembleia, doutor Marcel. O que falar sobre 1 trilhão e 200 bilhões arrecadados em todas as esferas de governo. Eu preciso lembrar aqui que a ferramenta impostômetro também possibilita conhecer o imposto cobrado nos municípios e no estado. Eu consultei o estado de São Paulo, dentro desse universo de 1 trilhão e 200 bilhões, já tinha arrecadado até então mais de 100 bilhões, 106 bilhões, e só a cidade de São Paulo, 26 bilhões. É muito imposto? É pouco imposto? Ninguém gosta de pagar imposto, não é, doutor Marcelo? Se gostasse, não seria imposto, né? Seria voluntário. Não, eu acho que primeiro tem que ficar claro que o cidadão tem que pagar imposto, porque é com isso que se mantém as atividades todas dos governos, nas várias esferas e todos os serviços públicos. Agora, o problema é que no Brasil nós pagamos uma quantidade excessiva de impostos. Este ano vamos chegar a 1 trilhão e 600 bilhões, vai ter um crescimento pequeno em relação ao ano passado, pela desaceleração da economia e pelas desonerações que foram feitas para diversos setores. Mas, mesmo assim, é uma carga tributária muito alta comparativamente ao nível de renda do brasileiro. Deputado Carlão Pinhatari, muito obrigado pela presença do senhor mais uma vez. Nosso companheiro Luiz Cláudio, cumprimentar o doutor Marcel, economista da nossa querida Associação Comercial de São Paulo. É o seguinte, o que mais eu acho que nos preocupa, não só o excessivo número de impostos ou alíquotas de impostos, mas muito mais pela ineficiência do serviço público prestado hoje. Eu vejo que, além de todos esses, eu queria que o senhor me dissesse, além de todos os impostos que nós pagamos, nós não temos um serviço público eficiente, em todos os níveis, município, estado e União. E o que mais nós temos? Os impostos indiretos que nós temos, de você ter que fazer um seguro do seu carro, para você não ser assaltado, um seguro da sua casa, pagar uma escola particular para o seu filho, porque a escola pública não é de boa qualidade. Então, o que é que o senhor vê num futuro muito próximo para o nosso país, pela experiência e pela expectativa que o senhor tem da nossa economia? Infelizmente, eu não vejo perspectiva de que a gente venha a ter alguma redução do imposto no curto prazo. A expectativa mais otimista que a gente possa ter é que eles, pelo menos, racionalizem um pouco o sistema tributário. Porque não é só que nós pagamos muito imposto. A burocracia necessária para pagar imposto é também excessivamente pesada para as empresas, até para nós, pessoa física, quando vamos fazer o imposto de renda, mas especialmente para as empresas. O sistema tributário nosso é injusto. Ele penaliza mais fortemente as camadas de renda mais baixa. E não é transparente. O cidadão não sabe quanto paga de imposto. Então, é muito difícil para você exercer a cidadania sem saber que você está pagando imposto. Tem pessoas mais humildes que acham que não paga imposto, porque é isento do imposto de renda, e que os serviços precários que ele recebe é uma dádiva de um governo generoso, quando, na verdade, é um direito que ele tem. Então, o objetivo do impostômetro sempre foi despertar a atenção do cidadão, não contra o imposto, mas com relação ao excesso do imposto e às distorções do imposto. Então, nossa expectativa é que, pelo menos gradativamente, se possa simplificar um pouco o sistema tributário, reduzir um pouco a burocracia, mas dificilmente poderemos reduzir a carga tributária num prazo curto, porque a outra face da moeda, você tem de um lado o imposto, do outro lado o gasto. E do lado do gasto nós não temos perspectivas de curto prazo de redução. A única redução que nós estamos tendo de gasto público
é o de quanto o governo paga de juros pela dívida pública, que com essa queda da taxa Selic, esse montante vem caindo, mas está sendo substituído por outros gastos. No total, nós continuamos com um gasto maior do que a arrecadação, embora a arrecadação nos últimos 15 anos, 18 anos, tenha passado de 25% do PIB, tudo que se produz, para 35%. Provavelmente é o maior aumento de carga tributária em tempo de paz que eu conheço. Deputado Luiz Cláudio Marcolino, bem-vindo a esta arena mais uma vez, deputado. Saudar Jorge, deputado Carlos Pinatari, o doutor Marcel. É importante a participação do senhor aqui nessa arena livre. São temas importantes, questão hoje da tributação no Estado e no país, ele é muito importante. Quando a gente olha o impostômetro, nós sabemos que ali tem o quanto se arrecadou, né, seja do imposto do governo municipal, estadual e federal. Só que assim, o imposto ele tem a arrecadação e depois ele tem a destinação. Daí tem algumas destinações que é destinação, né, condicional, né, que tem que ir para a educação, tem que ir para a saúde, o próprio Carlão já disse, né, algumas inclusive gasto de forma, né, ineficiente, mas deste 1 trilhão e 100 bilhões de reais, ou pode chegar até quase 2 trilhões, né, até o final do ano. 1 trilhão e 600, né, estimativa, 1 trilhão e 600 bilhões. Então, mas é uma cifra considerável de arrecadação no país. Mas dessa arrecadação, quanto, né, que efetivamente, né, sobra para investimento no Brasil? Porque você tem uma parcela desse imposto que ele é condicional, né, ele será cobrado de qualquer forma. Né, então, a parte dessa que sobra para investimento. Quanto dessa arrecadação, né, ela volta, né, para o município, para o Estado ou, né, fica na União para investimento? Essa informação, hoje vocês têm na ação comercial e quanto isso representa? Temos. O governo federal arrecada mais ou menos 67% do total, os estados 20 e poucos por cento, e os municípios pouco mais de 5%. Mas depois tem as transferências constitucionais para estados e municípios, além das transferências voluntárias. Isso acaba deixando com o governo federal pouco mais de 40%. Mas você tem previdência embutido nisso, que faz uma redistribuição muito grande de renda, você tem as bolsas, tudo isso. Agora, o grande drama é o ponto que você levantou do investimento. Nos últimos anos, nós estamos investindo, os governos, menos de 2% do PIB. E crescimento só se faz com investimento. No passado, o setor privado poupava cerca de 18%, o governo poupava 5% e 2% vinha de capital externo. Hoje, o setor privado continua poupando 18%, o governo despoupa, porque ele tem um déficit, e continua entrando aí uns 2% de capital externo. Então, o que está faltando para nós podermos crescer de forma sustentada a taxas mais altas é a gente conseguir reduzir o gasto de custeio, as despesas, para poder aumentar o investimento. Ou aquilo que está sendo feito agora, as concessões para o setor privado para tentar alavancar os investimentos. Porque nós não podemos sonhar em crescer mais de 3% seguidamente se não aumentar os investimentos, se não melhorar a infraestrutura. Quando o senhor fala em transparência, uma luta da mais que centenária associação comercial, são 118 anos de história. O que seria dar transparência aos impostos? Ou seja, colocar na etiqueta de preço quanto o cidadão, o contribuinte está pagando efetivamente pela mercadoria e de imposto? É isso? Não, tem um projeto lá em Brasília, que já passou pelo Senado, está na Câmara, que ele propõe que você coloque uma estimativa, porque como nós temos tantos impostos, não dá para discriminar numa compra de supermercado quanto é produto, quanto é imposto. Em outros países, os Estados Unidos, que o imposto é direto, você compra uma caneta, é $10 mais imposto, você sabe. Na Europa, você faz uma compra, vem o total e vem discriminado a alíquota e o valor do imposto. Pelo menos para dar uma ideia para o cidadão, até qualitativa, porque nós temos uma carga tributária maior para determinados produtos, menor para outras. Pelo menos para o cidadão
poder ter essa ideia. Se ele souber o quanto paga de imposto, o senhor acredita que ele seria um consumidor mais consciente? Se ele souber que, por exemplo, tem 60%, 70% de imposto sobre a cachaçinha, sobre, por exemplo, a cerveja, ele vai deixar de beber? Não, mas provavelmente ele vai ter mais consciência como cidadão, pago, logo exijo. Sim. Tenho o direito de exigir. Não estou pedindo favor. Sim. Hoje ele não tem essa consciência. Sim. Deputado Carlão? Eu vejo... Eu acho que esse é um tema que incomoda a todos, né? Mas o senhor bem disse quando nós começamos o programa, que é necessário a gente pagar imposto para poder você ter os serviços públicos de energia pública, de coleta de lixo, enfim, de algumas outras situações. Uma coisa que me incomoda muito, que eu gostaria de ouvir a opinião do senhor, é o imposto de renda que nós temos em cima do assalariado. Porque salário, para mim, não é renda. Salário, ele tem um custeio, ele paga sobre, se o cara ganha R$5.000, ele paga sobre 5 mil. Não tira o que ele paga de aluguel, o que ele paga de energia, o que ele paga, enfim. Como que a gente consegue resolver ou amenizar esse problema? Eu acho que esse é um problema muito complexo, porque o nosso nível de renda é relativamente baixo. Então, se você cobrar só das rendas mais altas, mantido o atual nível de gasto, você vai ter que cobrar mais imposto indireto, que é o que atinge mais diretamente o cidadão e, proporcionalmente, mais o cidadão de menor renda. Porque ele gasta quase toda a renda dele em consumo. Então, não é renda, né? Quem tem uma capacidade de poupança e consegue fazer aplicações, paga proporcionalmente menos imposto do que aquele que não tem. O nosso nível de renda é baixo e, por isso, nós já exageramos nos impostos indiretos. E isso acaba, como eu disse, sendo regressivo ou penalizando mais. Mas nós temos que pensar que não vai dar para reduzir no curto prazo os impostos. Mas nós deveremos pensar no médio e longo prazo e colocar algum parâmetro para que, pelo menos, a carga tributária não cresça mais do que a economia. A tributação não cresça mais que a economia. Você pegar as estatísticas quando o IBGE divulga dos últimos 10 anos, você vai ver, ele divulgou o ano passado, o PIB cresceu 7,5%. Tirando os impostos, o PIB cresceu 6,7%, os impostos 10%. Você pega os dados do primeiro trimestre, foram a mesma coisa. A tributação vem crescendo mais do que a economia. Então, nós precisaríamos ter uma perspectiva de médio prazo para, num primeiro momento, estabilizar a tributação e, num segundo momento, poder reduzir essa carga para poder aumentar o investimento privado também e o consumo. Agora, eu já me daria por satisfeito se pelo menos nós começássemos a desenrolar os nós da tributação. Porque, para cumprir a obrigação tributária, a empresa gasta mais 2% do seu faturamento para pagar o imposto. E, do outro lado, o governo tem um custo alto para fiscalizar o imposto. Porque nós temos uma parafernália tão grande de impostos. Quantidade enorme de números de impostos. Né? Que se superpõe, se sobrepõe, é uma coisa... Então, acho que o imposto nós precisaríamos pensar no médio prazo, pelo menos, e não ficar tentando, já que não conseguimos reduzir, fica como está. Vou deixar duas questões, Jorge. Acho que uma primeira em relação à questão do imposto indireto. Imagina uma pessoa que hoje ganha um salário mínimo, ela vai no mercado, vai comprar lá 5 quilos de arroz, vai comprar lá 5 quilos de açúcar, compra lá uma lata de óleo, ou vai comprar um tênis, comprar uma roupa. Já está embutido ali praticamente o valor do imposto. E essa pessoa que ganha um salário mínimo, ou 2 salários mínimos, e a pessoa que ganha 15 mil reais, ou 20 mil reais, o imposto para ela é igual, não tem diferença. Se uma pessoa ganha 15 mil reais, você compra 5 quilos de arroz, vai pagar o mesmo imposto que uma pessoa que ganha 2 salários mínimos. Vai comprar um par de tênis, a mesma coisa. Vai comprar uma geladeira, vai comprar um fogão, qualquer utensílio que você compre, qualquer mercadoria que você compre, o imposto é o mesmo para quem ganha pouco, para quem tem um salário considerável hoje no estado de São Paulo ou no país. Tem outros países que têm modelos diferentes em relação à tributação.
né, que essa, de fato, é a que mais pesa, de fato, para o trabalhador de baixa renda, né, esse imposto indireto. Tem algum país hoje que você tem uma escala diferenciada da taxação desses impostos ou não? Os Estados Unidos tributa muito mais a renda do que o consumo, mas ele tem um nível de renda mais alto. Os países da Europa, no geral, também tributam mais a renda do que o consumo. O grande problema é que não dá para se pretender fazer uma tributação justa e tão elevada. Você não consegue, só com imposto direto, arrancar 35% da economia todo ano. Então, nós apelamos para impostos diretos, indiretos, envergonhados, embutidos, escondidos, tudo que dá para tributar. É contribuição, que na verdade é um imposto, como PIS, COFINS, é taxa, que na verdade não é taxa, é imposto. É que você tem taxa, tem contribuição, você tem imposto. Tem taxa, contribuição, imposto, porque para arrancar 35% do PIB, não dá para fazer isso com racionalidade. Agora, quando se pensa em tentar construir uma estrutura mais justa tributária, né, no país, né, foi feito o Super Simples. Por exemplo, uma parcela, né, do setor empresarial foi benéfica. Você tinha vários tributos, vários impostos, e unificou numa única alíquota. Né, o Super Simples, ele foi bom para o Estado de São Paulo, bom para o Brasil, depois que foi estruturado ou não? Não, foi muito bom. O Super Simples trouxe benefícios grandes para as empresas pequenas, as micro, e também para os próprios municípios e para a Previdência, porque com o Super Simples, a formalização do trabalhador cresceu violentamente, o que fez aumentar a receita da Previdência. E hoje ainda tem uma matéria no jornal dizendo que os municípios também ganharam arrecadação. É aquela história, cobrando menos de todo mundo, você arrecada mais do que querer cobrar muito de pouco. Agora, essa medida da unificação, ela foi importante. Isso não seria possível também fazer, né, também para impactar as grandes e médias empresas? Teoricamente, sim, mas como eu disse antes, por causa do volume que você precisa arrecadar, a alíquota teria que ser tão alta que eliminaria a vantagem. O Simples tem duas vantagens. Um é a simplificação e o outro é que a alíquota é moderada. Então, isso permitiu uma formalização de empresas fantástica, com benefício para os trabalhadores, que também foram formalizados, e eu acho que a arrecadação dos próprios municípios cresceu. Agora, a ideia em si eu acho que é muito atrativa, só que eu acho que ela não é viável para você arrecadar 35% do PIB. Doutor Marcel, o senhor falou da transparência e falou que a tributação tem crescido mais do que a economia. Isso não mostra vigor na própria economia? Não mostra governos azeitando as máquinas arrecadatórias, ou seja, melhor capacidade, inclusive com ferramentas de gestão, a informática, ou seja, trazendo mais empresas para a informalidade? E outra, quando o senhor fala de contribuição, eu preciso lembrar aqui a CPMF, que era fácil de arrecadar, fácil, muito fácil de pagar, e residual, 0,38%. Agora, por que, se era fácil de pagar, fácil de receber por parte do governo, os empresários criticaram tanto a CPMF? Bom, vamos começar pelo fim, então, a CPMF. Esse 0,38 baixinho é ilusório. Você tem uma margem de lucro grande num setor, o 0,38 é pequenininho. Você pega um posto de gasolina que tem uma margem de 8%, o 0,38 sobre o total, sobre a margem dele, é uma brutalidade. E depois é a cascata. Você começa a pagar o 0,38 na hora que você compra o adubo para plantar. Paga 0,38 a semente, 0,38. Então, é uma cascata e distorce as operações financeiras. Ele vai acabar embutido na taxa de juros, tudo isso. Então, esse sonho do imposto único vem do François Quesnay em 1700 e não sei o quê. Só que na época eles queriam tributar a agricultura porque era a única atividade organizada. Então, seria uma jabuticaba, né? Se fosse tão bom, estão falando agora criar na Europa a taxa Tobin, que é um tipo de imposto sobre transações financeiras. Agora, o setor empresarial foi contra a CPMF devido às distorções que introduz na economia, inclusive nos investimentos. Sim. Agora, essa forma de arrecadar com contribuições, taxas, impostos, tudo isso, acaba gerando também distorções até nos investimentos. Quando você tributa muito um setor, a
a rentabilidade dele diminui, então você tem que subir ali tarifas, alíquotas. Então, eu acho que o nosso problema começa por excesso de impostos, excesso quantitativo, uma péssima qualidade do sistema tributário, com muitos impostos, muitas taxas de contribuições. E depois tem o problema da regressividade, de pesar mais para os que ganham menos. E ele vem crescendo, ele cresce por causa da inflação, ele cresce por causa do crescimento da economia, ele cresce por causa das máquinas bem azeitadas. Da máquina mais bem azeitada. Mas o que importa é que se você está cobrando mais, de mais gente, você deveria cobrar menos. Senão, isto acaba sendo um sistema autofágico, ele vai cada vez consumindo mais recursos do setor privado. Então, uma das coisas que realmente ocorreu nos últimos anos foi um aprimoramento da arrecadação, mas, em grande parte, à custa da burocratização maior para as empresas. Essa informatização da tributação foi jogada a todo custo em cima do empresário. Deputado Carlão, para fechar esse bloco, ainda cabe uma pergunta, uma breve resposta? Cabe. Eu acho que a gente, quando você começa a falar da quantidade, né, do número dos impostos, você começa a ver que a CPMF, na época, foi criada para um fim, né, e que não houve. Ela foi feita para aumentar o superávit primário depois do governo federal. Quer dizer, se perdeu no meio do caminho, além de ser mais um imposto, se perdeu. Mas eu queria dizer ao senhor, quando a gente fala em reforma tributária, né, os municípios querem, os estados querem, desde que aumente a parte deles. Então é isso, como é que nós vamos fazer para se discutir? E quando o senhor fala médio prazo, o que é médio prazo no Brasil hoje para a regulamentação de impostos? Bom, essa questão, a reforma tributária, todo mundo está de acordo, mas cada um tem a sua. A sua, isso então, os municípios querem aumentar a parcela dela, porque o sistema tributário tem duas faces. Uma é quanto arrecada e a outra para quem vai. O município quer aumentar a parte dele do bolo, os estados querem, a União quer. A soma das partes é maior que o todo. O contribuinte quer uma reforma tributária que simplifique e que reduza impostos. Então, eu acho que se nós conseguirmos estancar o processo num primeiro momento, colocando um dispositivo de que a tributação não pode crescer mais que a economia. Quando eu falo médio prazo, pode ser 10 anos, desde que você tenha de saída aonde você quer chegar. O maior problema... O objetivo. O objetivo. Porque se você começar a mexer esporadicamente, você pode chegar a uma insegurança muito grande. Então, você precisaria ter um projeto de reforma tributária articulado e implantando gradativamente. Eu acho que entre 5 anos, 10 anos. Para uma nação isso é curto prazo até, mas para nós, que ainda esperamos um dia pagar menos imposto, é longo prazo. No próximo bloco vamos falar mais sobre a pesada carga tributária e a geração de emprego. Voltamos em instantes no Arena Livre. Estamos de volta no Arena Livre, hoje conversando com Marcel Solimeu, que é economista-chefe e superintendente da Associação Comercial de São Paulo. No bloco anterior falávamos de impostos e a geração de empregos, que é, por sinal, a pergunta do deputado Carlos Gianazzi do PSOL. Vamos ouvi-lo. Primeiramente, saudar a presença do Marcel Solimeu no estúdio da TV Assembleia e perguntar a você, Marcel, como que você vê essa questão da grande arrecadação que o Brasil faz de impostos, uma arrecadação trilionária, como nós estamos assistindo agora, mas qual é o retorno para a população, para as áreas sociais e, sobretudo, numa área importante para todos nós, que é a geração de emprego e de renda. Como que você vê essa relação? Bom, eu acho que emprego depende sempre de investimento. Então, depende não só do quanto é arrecadado, mas do quanto é aplicado. Se você arrecada mais, você reduz a capacidade do setor privado de gerar mais emprego. E se, apesar disso, o setor público também não investir,
a taxa de crescimento do país é medíocre. Mas o governo tem usado o instrumento do imposto, pelo menos procurando preservar o emprego nessa crise que o mundo está atravessando. Essas reduções do IPI para eletrodomésticos, essas reduções para veículos, são medidas destinadas a pelo menos preservar o emprego. Particularmente, eu acho que não se pode abusar disso. Eu acho que isso gera distorções. Gera muitas distorções. Nem sempre você está atendendo quem mais precisa, mas quem tem mais poder de lobby, de pressão. E também, como é um efeito temporário, não anima o investimento. Eu preferia medidas mais gerais e definitivas que estimulassem mais o investimento. Mas, de qualquer forma, as reduções foram feitas com o objetivo de procurar preservar o emprego nesses setores. Mas, olhando mais para frente, se nós não aumentarmos os investimentos, nós não vamos ter um aumento da geração de emprego. Felizmente, nós estamos atravessando um período bastante favorável de expansão do setor serviços, que é mais gerador de emprego, embora, no geral, com uma renda mais baixa do que a indústria, mas vem compensando a queda do emprego na indústria. Senão, nós iríamos estar numa situação muito grave. Deputado Luiz Cláudio Marcolino. Esse é o ponto, doutor Marcel. No primeiro trimestre desse ano, tive uma reunião com o secretário de Planejamento da Fazenda, o André Calab, e ele trouxe aqui uns dados da arrecadação do ICMS no ano de 2011. No caso do comércio e serviços, em relação ao ICMS, o comércio e serviços representou 31,7% do total da arrecadação. É dividido no comércio varejista 7%, na revendedora de veículos 2,7%, no comércio atacadista 16,5%, que tem também os dados da indústria e também de preços administrados. Mas em relação a comércio e serviços, é esse percentual, 31,7%. Ao mesmo tempo, ele nos apresenta que em relação ao ICMS, de 2010 para 2011, tem um crescimento passou de 89 bilhões e 500 milhões de reais para 98 bilhões e 390 milhões de reais. Quer dizer, um crescimento de 2010 para 2012 de 8 bilhões e 800 milhões de reais de ICMS. Esse crescimento ele está vinculado ao crescimento do serviço, do comércio e serviços no estado de São Paulo, ou ele tem uma relação também com a substituição tributária? O que mais tem impactado esse aumento do ICMS no estado de São Paulo? Eu acho que boa parte disso é decorrente da substituição tributária, porque a substituição tributária deu um 13º de imposto para o Estado, porque as empresas tiveram que pagar ICMS, que é o imposto sobre circulação, sobre o estoque. Antes de circular. Exatamente. Estoque você entra um, sai outro, entra um, sai outro. Mas quando cada setor que foi incluído na substituição tributária teve que recolher um valor adicional sobre o estoque, isso ajudou a crescer a arrecadação. Além do que o sistema, transferindo o pagamento para a indústria, ele concentrou mais, facilitou mais a fiscalização do Estado. Então, houve crescimento das vendas do varejo, que ajudaram nesse resultado, mas eu acho que boa parte desse crescimento se deve ao mecanismo de substituição tributária, que é muito bom para arrecadar, mas que provoca distorções fantásticas. Porque quem fixa qual é a margem sobre a qual o comércio vai pagar o imposto é a secretaria. Então, mas não é o consumidor que diz? Porque se ele tiver com estoque lotado e precisar queimar, ele vai pagar mais imposto. Ele paga mais imposto. Você pega um setor paga duas vezes, é verdade. Exato. Você pega um setor como confecções, quando começa a estação, tem uma margem lá em cima e gradativamente vai baixando, e na liquidação, às vezes, vende pelo custo até abaixo. A substituição tributária não prevê isso. Ela cobra igual. Mas você não pode fazer débito e crédito dessa diferença de imposto. Você não pode. A natureza do imposto está modificada com a substituição tributária. Ele deixa de ser imposto sobre valor adicionado. Deputado Carlão. Quem é empresário sabe bem. As agruras de pagar imposto. Quando o senhor fala que é o 13º, a substituição tributária, para mim, é um dos impostos
é um dos sistemas mais injustos que tem para você fazer arrecadação. Primeiro que você fixa a rentabilidade da empresa, que o senhor acabou de dizer. E segundo, é que você começa a penalizar as mercadorias que têm um giro menor. Então as pessoas começam, o próprio comerciante, ele começa a diminuir a compra daquelas mercadorias, que vai ficar parado na indústria, então não gira. Mas eu vejo o imposto como uma coisa muito séria. O senhor estava dizendo que o imposto único é uma coisa muito antiga, arcaica, de difícil concepção no nosso país. Mas você vai hoje nos Estados americanos, ali é praticamente 5% de taxa, ou 6% de taxa, ou 4% de taxa dentro do estado todo, né, de arrecadação. E o senhor acha que por isso é porque eles privilegiam a arrecadação muito mais na pessoa física do que na pessoa jurídica, não? Exatamente. Então, aproveitar, Carlos, depois a gente entra ponto bloco para encerrar a questão dos impostos. A gente tem percebido que ao longo dos últimos 20 anos, você tinha praticamente as escolas que tinham eram escolas públicas. Os hospitais que tinham eram hospitais públicos. E assim, você vê ao longo dos 20 anos, cresce a arrecadação tributária no imposto, né, as taxas, as contribuições vem aumentando, só que ao mesmo tempo você não tem, né, a contrapartida no serviço público. Não existe essa distorção, porque assim, se você tivesse uma saúde pública de qualidade, uma educação de qualidade, um transporte de qualidade, né, você gastasse pública de qualidade, você gastasse menos, né, pagando do setor privado, né, o imposto hoje ele estaria adequado, ou mesmo assim ele estaria acima do desejável. Eu acho que mesmo assim estaria acima, mas você tem países, os países nórdicos, por exemplo, têm uma tributação bem superior à do Brasil. Mas eles têm um nível de renda que é mais do que o dobro do nível de renda brasileiro, e eles têm serviços, como se fala lá, do berço ao túmulo, de altíssima qualidade. Sempre há uma relação entre o que se arrecada e o retorno para a sociedade. Agora, a velocidade com que cresceu a arrecadação aqui, é bem verdade que a gente teve durante muitos anos um imposto disfarçado que era a inflação. Isso gerou muitas distorções. E ao invés de combater as distorções, nós sancionamos com o aumento da carga tributária. O senhor fez uma colocação, Jorge, a última colocação, que nos últimos 10 ou 15 ou 20 anos aumentou 40% o imposto, de 25% para 35%. E que a economia não cresceu nessa coisa. Nem o crescimento da população também. Então a gente percebe que houve aí um exagero, o que o senhor disse. Congelou no teto, né? Então está lá em cima, parou ali e a gente espera que não suba mais. Pelo menos isto, como um primeiro passo, eu acho que quando você tem uma hemorragia, a primeira coisa é estancar. Depois vamos ver como curar, né? Agora, com todos os males dos impostos, o Brasil cresce. Esse ano, a estimativa 1,7% de crescimento é pouco, já se fala em 4%, 4,5%. Ano que vem, os mais otimistas, deputado. Os mais otimistas. Mas em um mundo que assiste uma crise aí que se desenrola desde 2008, são processos. Quando a gente vê a Espanha com desemprego de 25% da sua força de trabalho, ou seja, 25% no global, ou seja, se pegar a juventude, 50% desempregado. Como é que o Brasil consegue manter praticamente o pleno emprego, 5% aí, mesmo com essa quantidade enorme de impostos? Como isso é possível? Vamos qualificar. Os países mais avançados estão crescendo pouco, alguns decrescendo, tudo isso. Sim. Mas os países chamados emergentes, vários deles na América Latina, Chile, Colômbia, Peru, México, até Argentina, estão crescendo bem mais do que nós, sem falar China e Índia. Por quê? Porque receberam um bônus, que é o consumo de matérias-primas e produtos primários, alimentos, que nós somos produtores e eles também. Então, se a gente comparar o crescimento do Brasil com o de qualquer país da Europa, nós estamos crescendo bastante. Mas se nós compararmos com os nossos vizinhos, nós não estamos aproveitando, na mesma proporção que eles, esse bônus que nós ganhamos 20 anos aí de preços da matéria-prima que nós exportamos como minério de ferro, tudo isso lá em cima, e alimentos lá em cima, a soja, todos os nossos alimentos. Então,
o que explica que nós ainda estamos crescendo é o fato de que o mundo nos ajudou muito. E ainda continua ajudando, embora num ritmo menor. Mas nós não estamos aproveitando da mesma forma que os outros países emergentes. Esse é um ponto. O segundo ponto, realmente, do emprego. Nós estamos numa situação de emprego favorável, graças ao setor serviço. A indústria já não vem tendo uma capacidade de geração de emprego. Mas isso tem permitido manter o mercado de consumo. Sim. E ajudado pelo crédito, pela queda da taxa de juros. Então, eu acho que nossa perspectiva de emprego para o ano que vem continua sendo boa. Otimista, segundo o Índice Nacional de Confiança, que é um indicador... Exatamente. O Índice Nacional de Confiança, que é um índice de confiança do consumidor, que a Ipsos faz para a Associação Comercial, os dados de outubro mostram até uma melhora da confiança, que é normal. Vai chegando no fim do ano, o cara já começa a pensar no 13º e tal. Mostra essa confiança. E quando você decompõe o índice, o principal fator de confiança é sentir segurança no emprego. É o que dá segurança a ele para assumir compromissos de prestações, tudo isso. Então, eu acho que temos uma perspectiva favorável de emprego para o ano que vem, não com as taxas de crescimento de 2010, e talvez um pouco menos do que 2011, mas ainda positiva. Sim. Deputado Marcolino. Justamente, acho que é um processo também. Acho que o crescimento que o Brasil vem tendo ao longo dos últimos anos determina um pouco esse índice de confiança. Quando eu comentamos no início do programa, em relação à solução tributária, né, que formalizou um número muito grande de micro e pequena empresa que estavam na informalidade. Depois tem a estruturação do MEI, que é o empreendedor individual, que você traz uma outra parcela, né, da economia que estava ainda mais marginalizada, traz para a formalidade. Nós temos, por ano gerado entre a indústria, serviço, a micro e pequena empresa, em torno de 1,5 milhão de empregos por ano, que é criação, né, não é nem a quantidade de vagas, são entre o que entra, quer dizer, já são o emprego líquido, né, o que efetivamente foram empregos criados, em média 1,5 milhão por ano. Você tem um movimento que é a questão do crédito. Né? Antigamente você tinha 15%, 20% do PIB do crédito, né, que estava emprestado. Hoje está chegando a quase metade do PIB. Acho que foi feito algumas ações, né, acho que também pelo governo federal, e alguns governos dos estados também têm feito esse mesmo movimento, que tem trazido, pelo menos, a confiança para o setor empresarial, né, não só para que ele possa investir, mas que ele possa, de fato, manter o emprego dos trabalhadores. Essa movimentação, seja na micro ou na macroeconomia, tem ajudado o setor de comércio e serviços hoje no Brasil ou não? Tem ajudado muito. Nós tivemos uma queda da taxa de juros e aumento dos prazos do crédito. Isso faz com que o valor das prestações caia, e caiu significativamente. Ao mesmo tempo, aumento do emprego e da renda permitiu uma explosão do consumo com um ingresso de cerca de 40 milhões de novos consumidores no mercado. Então, isto realmente foi altamente positivo e ajudou a manter o emprego, comércio e serviços, mesmo com a indústria tendo maior dificuldade. Porque o comércio e serviços não tem a concorrência do exterior. A indústria enfrenta a concorrência do exterior, que não está tendo para quem vender, liquida a mercadoria onde consegue enfiar, né? Então, eu acho que isso manteve, acho que para o ano que vem isso se mantém. A indústria está tendo alguma recuperação e acho que agora o que a gente precisa é pensar um pouco no depois. Eu penso que mais importante do que dizer, se em 2013 a inflação vai ser 5 ou 5,3%, o emprego vai crescer 2%, 3%. Não, é a gente pensar usar 2003 para preparar o futuro. Programa de investimento, uma reforma realmente para valer tributária e todos os outros itens que estão na agenda há 20 anos e que a gente vai empurrando. Só para concluir esse raciocínio, que assim, a gente percebe que mesmo o movimento que tem para a redução da taxa de juros, né, aumentar, né, a quantidade de recursos para empréstimo, seja a micro e pequena empresa, né, seja também para a média empresa, a gente percebe que os bancos já começam a fazer uma pressão pela redução do tempo, né, de parcelas, né, no comércio. Eles usam como referência, né, que aumenta a inadimplência e o comércio não paga sobre
como é que fala? Essa inadimplência fica na mão do sistema financeiro, não na mão do dono do comércio. E a gente já viu um pouco essa história lá atrás, né, que agora os bancos estão sendo obrigados a reduzir a taxa de juros, até para facilitar a venda no comércio varejista e atacadista também. E os bancos antigamente não cobravam tarifas, né, pagaram a cobrar tarifas desde 1995. Né, e hoje as tarifas bancárias, ou a receita de prestação de serviço, é equivalente a quase 50 bilhões de reais por ano. É praticamente, Carlão, uma CPMF. O que o Brasil arrecadava de CPMF, né, é o equivalente que os bancos arrecadam de receita de prestação de serviço e tarifa bancária. E como é que vocês veem isso? Porque assim, vocês também têm um poder muito forte também de pressão, né, sobre o sistema financeiro, né, para que essa taxa, ou pelo menos essa redução de parcelas, ela não se efetive. Como é que vocês estão trabalhando essa relação com o sistema financeiro? Não, o problema que está sendo levantado é a questão do parcelado com o cartão sem acréscimo, porque o risco, nesse caso, fica com a operadora e com o banco e não com o varejo. Então, há aí um certo conflito de interesses que eu acho que vai ser resolvido gradativamente. Se reduz um pouco as parcelas. As taxas de juros dos cartões são muito altas, escandalosamente altas, e o cartão tem uma inadimplência também extremamente alta. O último dado do Banco Central foi 34% de inadimplência. Então, há uma distorção geral aí. Não é possível você trabalhar com uma inadimplência dessa magnitude, que é fruto de um crescimento muito rápido do mercado de cartões. Nós passamos de 40, 50 milhões de cartões para mais de 200 milhões. Eu acho que isso vai ter um processo de ajustamento que todo mundo vai ter que ceder um pouco. Vou inaugurar uma rodada de breves perguntas, breves respostas. Selic a 7,25, um juro real de 2% ao ano, quando se fala de juro de primeiro mundo. Quando o primeiro mundo já tem juro negativo. Quando é que a gente vai ajustar a nossa cobrança de juros em relação a outros mercados mundo afora? Quando a gente conseguir ajustar as finanças públicas, reduzir a dívida pública e dar mais estabilidade, mais horizonte para toda a economia. As pessoas precisam perceber que 2% é muito numa economia de baixa inflação. Exato. Deputado Carlão. O senhor estava dizendo sobre 34% de inadimplência dos cartões de crédito no último levantamento que teve. Mas é de pagamento zero ou de ter parcelado a compra? Não, veja, quando a gente fala Quando a gente fala esse número, 30% da inadimplência, eu achei muito. Não é de todo o volume dos cartões. É daquilo que é parcelado, do rotativo. Que é cerca de 10% do total. Então, é 30 de 30, cerca de 30% total. É 30 de 30 mais ou menos, o que dá 10%. Sobre o total 10% mais ou menos. Que é um valor muito alto. Né? Mas é um valor muito alto. Mas eu acho que um processo de aprendizado do uso do cartão, um processo de pressão sobre os operadores e uma conscientização maior do consumidor, eu acho que a gente vai ajustar gradativamente. Breve pergunta do deputado Luiz Cláudio Marcolino. É que essa fase também do crédito, ela foi direcionada para o consumo, seja com consignado, né, seja com a própria estrutura da ampliação do cartão de crédito, tinha um olhar, que era o consumo. Né, hoje não, hoje, né, pelo menos via BNDES, via os bancos públicos, até os bancos privados estão entrando também no olhar, né, para a micro e pequena empresa e para as médias empresas, né, que esse crédito agora ele vem para o investimento, não mais para o consumo. Eu acho que o consumo automaticamente ela vai criar esse processo, né, de adequação. Agora, esse crédito está chegando, né, no comércio ou não? Porque você tem todo o movimento agora para que haja um investimento do crédito, né, para a pessoa jurídica, não mais para a pessoa física, para o consumo e agora para o investimento. Está de fato chegando para vocês ou ainda não? Para as empresas menores ainda o crédito continua difícil, mas vem aumentando gradativamente. Acho que o esforço é no sentido agora, nós já estimulamos muito o consumo. Agora eu acho que nós temos que olhar o outro lado, porque se não aumentar a produção, se não tiver um investimento, vamos pressionar a importação, balanço de pagamento. Mas eu acho que a direção está correta. Sim. Deputado Carlão, sua saudação, ou a última e brevíssima pergunta já para responder nas considerações finais. Quero agradecê-lo por estar aqui conosco hoje. A preocupação nossa é sobre o investimento. Nós precisamos gerar novos empregos, principalmente, Jorge, para os nossos jovens também. Sim.
partir do momento onde você vai captar um dinheiro para fazer um investimento que vai te custar 10%, 12% ao ano, com uma inflação de 2%, vai ficar inviável o teu investimento. O que o senhor acha que tem que ser feito para que isso melhore? Bom, eu acho que precisa reduzir a inflação, porque mesmo 5% é uma inflação muito alta, precisa ter estabilidade das regras para ter horizonte e precisa reduzir a dívida pública, porque se o governo precisa tomar dinheiro no mercado, o mercado é um só. Se ele toma mais, sobra menos. Se ele toma menos, sobra mais. Eu acho que é um processo. Sua saudação, deputado Luiz Cláudio Marcolino. Para mim, acho que é um debate importante, né? Acho que esse que o doutor Marcel traz aqui para a Assembleia Legislativa, né? para a Arena Livre. E como é que o senhor vê a questão da transparência? Acho que o mais importante agora, nós já detectamos que aumentou a arrecadação. Já detectamos que o recurso não volta corretamente como deveria, né, para a população. A transparência ainda seria o melhor caminho, né, para tentar resolver o problema da tributação no nosso país? Eu acho que a transparência dos impostos é importante e o que está sendo feito no tocante à transparência dos gastos, mais importante ainda. Eu acho que quando o brasileiro começar a se acostumar a olhar onde está indo o dinheiro dele, ele vai pressionar para que seja melhor utilizado. Suas considerações finais, lembrando, a Associação Comercial de São Paulo projeta alta nas vendas do Natal em torno de 3%, 4%. São 131 bilhões injetados na economia por conta do 13º salário. Um Natal gordo e um 2013 melhor ainda? Seguramente 2013 deve ser melhor que 2012. Acho que o Natal vai ser bom, nada excepcional. Mas eu acho que a economia deve crescer melhor, mais e melhor no ano que vem. Mas como eu disse antes, vamos pensar mais para frente um pouco e atacar os problemas estruturais. Chegamos ao final. Críticas, sugestões, comentários pelo endereço eletrônico arenalivre@al.sp.gov.br. Doutor Marcel, obrigado por seus esclarecimentos. A TV Assembleia agradece a sua presença aqui. Fica até o convite para uma outra oportunidade. Obrigado. Obrigado à presença dos deputados. Obrigado por sua audiência. Até o próximo Arena Livre. Eu espero você.